construir a presença online da sua empresa. E aí, pessoal, boa noite! Então, estamos aqui em mais uma live do Empregação, nosso 8º dia com Elissa, a Elissa Hetcheski. Isso, né, Elissa? Elissa já está chamando aqui para participar. Iniciamos hoje com uma canção de Caetano Veloso, linda canção, Livros. Né? Hoje nós vamos falar aqui um pouco sobre capital intelectual, sobre estudos, né? Elissa vai trazer um pouquinho da experiência dela, e hoje eu passeando ali pelo Insta da Elissa, né? Já vi a biblioteca dela e a gente sempre tem conversado e ela sempre traz grandes conteúdos nas palestras e nas conversas que são feitas onde ela é convidada. E hoje ela é a convidada especial da noite aqui do Empregação e também da Cluster, onde nós estamos aí numa jornada de 12 dias, né, com 12 temas diversos e com grandes profissionais das áreas, dessas áreas, né, com experiências de vida, falando de experiências também profissionais, de carreira. E hoje a gente vai falar um pouquinho desse capital intelectual, né? O que é isso? Dá para guardar? Dá para a gente levar, né? E a Elissa vem com a gente aí. Então, você que está conosco, você pode colocar no aviãozinho, chamar outras pessoas. Esse vídeo terá retransmissão também no YouTube do Empregação, onde você pode acessar. E se você quiser também, pode contribuir com R$22, né? A gente está fazendo essa live, é a live 2022, é às 20 horas e R$22 de contribuição voluntária, você que de repente tem interesse aí, através do Simpla, tá? Então, eu vou chamar aqui agora a Elissa, nossa querida. Elissa, eu já conversei, já fizemos eventos juntas, estamos aí, né, trabalhando juntas há um ano, mais de um ano, e ainda não tive o prazer de conhecê-la pessoalmente. A gente está tão conectado, esses dias a gente estava falando, né, Elissa? Como estamos conectadas ainda que no virtual, né? Você sabe, Júlia, que eu nem lembrava que a gente não se conhecia pessoalmente. Tamanha essa relação que hoje a internet nos proporciona, ainda mais quando nós temos assim, objetivos em comum, temos propósitos em comum, trabalhos e atividades em comum. Então, assim, é impressionante quando você está nesse relacionamento e nem percebe que você não teve esse contato físico ainda, né? Sim. Sim, obrigada, Elissa, por estar aqui conosco hoje, né, nesse encontro, por ter aceito esse convite doido. Gente, foi assim, de 3 dias, 4. Eu falei, vamos. E o pessoal veio aí, a gente está em 2, né? A Elissa, corajosa também, falou, vamos, Ju, vamos lá compartilhar. Nós estamos juntas, eu e Elissa, no movimento ODS Santa Catarina, a Elissa em Blumenau, e eu faço parte aqui em Itajaí, né, no comitê de Itajaí. Então, é um prazer, Elissa, realmente conhecer você, né, aprender com você. E a gente está mobilizando agora também na rede do Terceiro Setor, né, que é um outro canal comum, onde eu e Elissa estamos juntas e mobilizando e articulando. Elissa, então, vamos ao tema de hoje, né? Falando um pouquinho de estudos, capital intelectual. A gente está trabalhando esses 12 dias com vários temas que as pessoas, que nós, né, buscamos planejar para a vida. E tem aqueles, né, que buscam essa área do estudo, né? O que eu vou fazer? Eu me formei, e agora? Vou para o mestrado, vou para o doutorado, e agora? Estou saindo do 2º grau, né? Que profissão escolher? E eu achei muito bacana, conheci hoje essa canção do Caetano Veloso sobre livros, e ele diz, ó, né, livros você faz tudo com ele, né? Desde fogueira e tudo, mas também escrever um livro. E quem não tem um sonho de escrever um livro também, né? Então, Sim. aí são tantos temas. Acho que a gente tem bastante conversa. Mas nós vamos ter aqui meia hora, né? 40 minutos no máximo aí com interação do pessoal. Então, deixo a palavra contigo, minha querida. Muito obrigada. Então, eu que agradeço, Júlio, o convite de fazer parte desses 12 dias, né? Que representam os 12 meses de 2022.
E importante isso de você começar a planejar no teu, não só no teu estudo, mas planejar o que você faz com o conhecimento que você já tem, né? Então, você colocou vários eixos, né, em relação a esse planejamento de estudo, esse teu capital intelectual. Quando a gente pensa nas gerações mais jovens, em que realmente, como você colocou, estão saindo sem decidir o que vão fazer, é muito complexo isso para esses adolescentes, porque eu vejo por mim, quando eu saí, eu tinha que fazer uma faculdade, a gente vivia numa cultura de que você tinha que passar no vestibular, e hoje as coisas mudaram totalmente. A profissão que eu exerci, que eu me formei, já não faz parte da minha vida. Opa! Não faz parte da minha vida há mais de 30 anos. Por quê? Porque eu me formei em fonoaudiologia, trabalhei muitos anos nela, mas outras atividades foram surgindo na minha vida e me levaram a adquirir novos conhecimentos. Então, assim, adquirir conhecimentos, buscar estudar aquilo que hoje aparece na tua vida como um desafio profissional é importante. Você não sabe o que você vai fazer da tua vida profissional? Não tem problema. Vai estudar algo que agregue valor no sentido assim, eu vou fazer um curso técnico em administração, porque de forma geral, administração, deixa eu só ajeitar aqui um pouquinho, aí. De forma geral, a administração vai auxiliar na tua competência, se você for para uma área de veterinária, numa área jurídica, enfim. O importante é não ficar parado, é não deixar o comodismo, o medo, a insegurança tomar conta. Dentro do que a gente fala disso de capital intelectual, para as empresas é um novo desafio nesse mundo que a gente está. Porque o principal desse capital intelectual está no conhecimento das pessoas. O que elas trazem da sua história, da sua experiência, dos seus estudos. Então, como que eu faço dentro do meu ambiente de trabalho, fazer com que as pessoas, desde um menor aprendiz, que pode trazer inovação, que pode contribuir com ideias, até alguém que já tem mestrado, doutorado. Eu vejo o quão importante a gente lembrar daquela frase que diz assim: não existe ninguém tão grande que não tenha o que aprender e nem tão pequeno que não tenha o que ensinar. Então, como é importante nós abrirmos espaço para compartilhar esses conhecimentos que a gente tem. Esse conhecimento que está dentro dos espaços físicos da organização. Então, é um desafio. Eu fui sendo desafiada ao longo de toda a minha carreira profissional. Eu gosto de desafio, né? Então aqui eu aceitei o teu para falar desse assunto, que é um assunto bem abrangente, né? Que eu posso pegar desde quem está saindo do segundo grau, como eu posso pegar quem está já na liderança de novos profissionais, e às vezes profissionais jovens que têm outro pique, têm outro ânimo, têm outra visão de mercado, né? De relacionamento com a tecnologia, com as mídias sociais, que às vezes o próprio gestor da empresa não tem. Então, é um desafio, né? A educação e o ensino, ele nos desafia todo dia. Mas tem entender dentro das organizações, e como você citou, que a gente também está dentro do terceiro setor, entender a importância de que esse capital intelectual, ele tem 3 princípios. O capital humano, que é o que eu, você, todos estão lá tendo conhecimento, e esse conhecimento não requer só o conhecimento com uma formação específica. Eu sou formada em administração, eu tenho conhecimento nisso. Eu sou formada no jurídico ou no independente. É um conhecimento que envolve, inclusive, as suas experiências, a sua sabedoria de viver, né? As histórias que você ouviu, aproveitar aquilo que esteve na tua infância e colocar em prática. Então, tudo isso faz parte do capital humano. Mas eu tenho também, dentro desse capital intelectual, dentro das organizações, que olhar para o capital estrutural, que é, hoje, dentro das empresas, que ferramentas eu disponibilizo para os meus colaboradores
poderem se sentir à vontade para colocar todo o seu conhecimento, toda a sua expertise, todo o seu ânimo, a sua criatividade, a sua inovação à disposição para agregar valor para a empresa e trazer melhores resultados, né? O desafio, Júlia, que eu penso disso, é porque, assim, quando você está falando dentro das empresas e dentro das organizações, o capital humano, ele é um capital diferente, um capital ativo diferente do capital financeiro. Porque o capital financeiro você consegue mensurar. O capital humano já é mais desafiador. Então, como que você vai ver realmente os resultados que aquilo que aquele colaborador, aquela pessoa está trazendo de inovação, ele às vezes vai acontecer a médio e longo prazo. Como que você vai trabalhar isso, né? Como que você vai valorizar, como que você vai dar abertura? Principalmente pelo fato de que hoje nós temos gerações diferentes trabalhando dentro das empresas. Então, assim, e além do mais, então, pensando nesses 3 pilares desse capital intelectual, eu tenho humano, eu tenho estrutural e eu tenho de relacionamento, que eu acho mais importante. Então, hoje, por exemplo, nós nos relacionamos muito de maneira online. E como que eu estou aproveitando isso? Como que eu estou trabalhando com os órgãos governamentais, com os meus stakeholders, com os meus clientes? E como que eu estou usufruindo do conhecimento que eles têm e até entendendo esse papel do stakeholder com quem eu me relaciono, qual é a visão que eu tenho disso, né? Nós tivemos nas lives passadas, e até sugiro quem puder, entre no YouTube e assistam as outras, com os outros profissionais, que foi muito interessante, entender essa relação e as conexões que você faz. Eu vou te dar um exemplo falando de conexão, e às vezes o fato de você mudar de carreira, antigamente dizia que você não sabia o que você queria, né? Eu tive muita preocupação com isso, Júlia, quando eu fui mudando na minha vida profissional. Eu disse, mas será que as pessoas vão olhar assim, que a Elissa não sabe o que quer, tá fazendo várias coisas, estuda sobre isso, sobre aquilo. Mas eu fui vendo quanto esses conhecimentos foram agregando na minha vida profissional. Sim. Eu tive um desafio num projeto que foi muito interessante, porque eu tive que lidar com 2 líderes extremamente complexos, muito acostumados dentro da formação deles e da cultura, de que eles estavam, a forma como eles faziam há tanto tempo era o certo, trazer inovação era um desafio e, de certa forma, colocaram uma barreira. E ali, naquela situação, naquele momento, a pessoa teve um problema de saúde que estava impedindo de continuar a atividade. E como fonoaudióloga, como nada é coincidência, como fonoaudióloga era exatamente algo na minha área de formação inicial. E eu falei para ela o que ela tinha que fazer para poder continuar. E ela olhou para mim, de onde você tirou isso? Eu falei da minha primeira formação, eu sou fonoaudióloga formada com especialização nessa área. A pessoa ficou meio assim, mas foi lá, fez, né? Mudou completamente a relação comigo. Porque até então era uma relação de que eu estava trazendo algo novo, mas eu não estava agregando valor para ele. Ele não estava vendo na nossa relação algo que fosse trazer benefício para ele. Era como se eu estivesse impondo algo. Então, além dessa questão do conhecimento, de buscar conhecimento, essa gestão perpassa por algo chamado relacionamento. Como que eu me relaciono com os conhecimentos que eu tenho, como que eu me vejo com as competências e habilidades desse conhecimento e como que eu compartilho agregando valor para o outro. Então, agora não me deixa falando sozinha, você também me compartilha alguma coisa comigo do que você achou que eu falei. Eu tô aqui ouvindo, aprendendo e absorvendo. Elissa, o que você foi falando, né, sobre essa questão do capital, inclusive eu estou conectando com as outras lives, né, realmente essa questão das conexões, do network. Ontem a gente falou sobre carreira, não sei se você pôde estar presente, Não, mas ontem eu não. é como o capital mesmo, sabe? A Cláudia, nós tivemos a participação da Andrea, elas falaram que a carreira, né, normalmente a gente
traça uma carreira, o que era normal tempos atrás. Então, você entrava num trabalho, você sabia o que você queria, e era muito por conta o que dá dinheiro da época, o que o pai quer que você faça, o que a mãe inspira você a fazer, né? Não era muito relacionado aos seus valores, a esse capital que você está trazendo aqui, especialmente o capital humano e de relacionamento, onde a pessoa ela conhece os seus valores, ela reconhece aquilo que ela tem, ela olha para si, né? E ela realmente busca aquilo que está de acordo com os valores dela, com aquilo que realmente ela tem interesse, né? E realmente traz esse capital, né? Dentro disso é a carreira. E esse capital intelectual humano, quando a pessoa tem em si, é aquilo que ninguém tira dela, né? É como a carreira, foi até a experiência que elas falaram, elas foram demitidas, saíram do trabalho, teve toda aquela questão do luto, da dificuldade de absorver, mas você entende aquilo que você levou para dentro da empresa e aquilo que você absorveu ali trouxe mais bagagem para você para as próximas experiências. Isso que é bacana também. E é importante, dentro de toda essa gestão do conhecimento, do capital, tem 3 situações que eu acho imprescindível para o sucesso nas relações, para o sucesso dentro da empresa, que é assim, quando você ensina algo, eu digo, nós vivemos em que você tinha que guardar, reter esse conhecimento. Hoje já não agrega valor para a sociedade, e aí entra algo que eu quero colocar, Júlia, que é assim, para mim a tua meta principal de vida, né? Hoje a gente fala de propósito, fala de plano de carreira, enfim. Eu coloco como meu plano diário ser uma pessoa melhor a cada dia. Então, o que eu aprendi, o que eu posso ensinar, eu vou contribuir, eu vou compartilhar. Para mim, isso se chama generosidade. Eu tenho que entender que eu não posso, eu tenho como uma profissional que trabalhar com isso, ganhar dinheiro também com o meu conhecimento, mas é importante entender que o compartilhar, ele agrega valor, eu compartilho o meu conhecimento, eu estou sendo generosa, eu estou melhorando a sociedade como um todo. Porém, aquilo que eu ensinei, eu tenho que praticar. Então, por que de vista, para mim, isso digamos assim, dentro de valores morais. É a tua coerência ética com aquilo que você de fato fala. É aquilo, eu não faço o que eu falo, mas, né? Faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Então, assim, se eu compartilho um conhecimento, se eu estou numa instituição que tem princípios e valores que estão ali expostos, eu tenho que viver aquilo. Eu compartilho, mas eu tenho que viver. Eu estou tendo uma coerência ética. E nós vivemos num momento delicado em que precisamos ser transparentes, precisamos ter valores e princípios morais expostos e coerentes no meu dia a dia. Mas outro ponto muito importante que eu acho é que eu chamo de quando você tem a humildade de perguntar o que você não sabe. Porque nós não sabemos tudo. Então, às vezes, não é porque é uma pessoa mais nova do que eu, porque ela entrou há menos tempo, que ela vai saber menos do que eu. Então, essa questão é uma questão de humildade intelectual. É diferente a humildade de subserviência, no sentido assim, eu estou sendo sempre humilde. Humilde intelectual é reconhecer que eu não sei tudo, que os meus títulos, a minha experiência e a minha vivência são importantíssimos para um bom convívio na sociedade, desde que eu compartilhe, desde que eu pratique. Eu hoje sinto uma dificuldade enorme nas questões de mídias sociais, nesse mundo em que a gente vive digital, porque eu sou de uma outra geração. A geração dos meus filhos, dos meus sobrinhos, são gerações que elas estão super ligadas. Eu me sinto super à vontade de pedir ajuda. Como faz isso, como não faz? E às vezes a empresa e as pessoas, elas perdem muito o valor, ou de ganhar, ou de dar um passo à frente,
quando elas não têm essa humildade de reconhecer que elas não sabem tudo. Então, mesmo na questão do networking, que teve outro palestrante que falou, o que às vezes as pessoas comentam, nossa, você tem um networking muito grande. Eu falei, eu não tenho um networking muito grande. Eu sei a quem eu tenho que recorrer. Eu sei que se eu pedir para aquela pessoa, a pessoa vai compartilhar, porque é uma troca de conhecimento. Quando ela precisa de algo, ela tem liberdade para chegar. E aí entra algo que também faz parte do teu capital intelectual, que são os relacionamentos. Como que você lida com a tua gestão do conhecimento, não só o conhecimento de conteúdo técnico, mas o teu conhecimento como pessoa? O quanto às vezes para você é difícil se abrir e perguntar alguma coisa, o quanto é difícil você escutar, e às vezes essa escuta empática, ela te traz exatamente a resposta que você precisa para uma dor tua dentro do teu negócio. Então, por isso que eu digo que quando a gente fala dessa questão de gestão intelectual, ela entra o capital humano, estrutural e o capital de relacionamento. Como eu me relaciono comigo e como eu me relaciono com todos os pares que estão envolvidos no ambiente onde eu estou, ou onde eu vou ter que estar, né? Exatamente. E a gente tem conversado esses 12 dias, o tema central do nosso encontro são tendências e os planejamentos, né, para o hoje e para o futuro, ou seja, para 2022 e para o futuro. E uma das tendências em relação ao conhecimento, dentro desse tema que nós estamos trabalhando hoje, que tem se falado muito, são as soft skills e as hard skills, né, que é justamente esse capital humano, esse capital intelectual, realmente de você ter tudo isso e você aprimorar isso com as técnicas, com as habilidades. Então, a quem busca, né, tem trabalhado no mercado de trabalho, aí tem na carreira CLT ou nessa área, busca-se muito essa área. Você realmente ter, e tem se valorizado muito o relacional, realmente essa parte dos relacionamentos, né? Porque automatização, tecnologia, máquinas, mas não substitui, né, o que a gente está fazendo. A gente tem usado agora um exemplo aqui, é essa ferramenta tecnológica que nós estamos usando, né, uma rede social para nos conectarmos e falarmos de um assunto, mas que não substitui o relacionamento que eu tenho com a Elissa, por exemplo. Que aí, embora não nos conheçamos pessoalmente, existe uma conexão muito grande, uma afinidade muito grande e muita troca de conhecimento, que nós sempre, né, temos conversado e temos agregado aí nesse tempo em que estamos nos relacionando aqui por meio das redes sociais. Então, isso é muito importante, é uma tendência, né, para os próximos anos, você realmente se relacionar, você realmente buscar esse conhecimento, buscar os seus valores. A gente está trabalhando muito aqui sobre essa questão de princípios, valores, suas rotas, né? Ou seja, como você chame, onde você quer chegar, mas você buscar realmente esse conhecimento técnico, né, que são os estudos, é o que vai te trazer esse aperfeiçoamento e esse capital intelectual que também está atrelado a tudo isso. A ideia é quando você vai pensar nisso, dentro de uma empresa, olhar estrategicamente, a curto, médio e longo prazo, quais são as competências, quais são as habilidades que cada pessoa de cada área deveria estar absorvendo. E entender que, às vezes, assim, nós vamos encontrar dentro dessa diversidade nas empresas, pessoas que precisam do direcionador da empresa. Eu preciso que você vá e estude isso, eu preciso que você se informe sobre tal situação, eu preciso que você busque competências e conhecimentos nessa área. Então, claro, às vezes eu vejo, Julie, que mesmo essa questão de tecnologia dentro das empresas e hoje, com muita coisa pós-Covid, em que está tudo muito aberto na internet, você consegue fazer vários cursos gratuitos. Mas você Sim. ter um foco. O que de fato, dentro da minha carreira, é necessário fazer de curso? Porque senão você começa a absorver tanto conteúdo que chega uma hora que você não sabe mais o que fazer com ele. Então, a curto, médio e longo prazo, o que é necessário você fazer, o que é relevante você fazer e o que você gostaria de fazer. Porque
Hoje nós temos pessoas trabalhando dentro das empresas e essa geração, ela não tem como antigamente, eu vou nada contra aquele que começa e se aposenta dentro de uma instituição, trabalhando sua experiência, seu conhecimento, suas vivências dentro da empresa. Mas hoje é cíclico. Então, se você começa a pensar nesse ciclo, nessa roda, você começa a pensar quais são os próximos passos para o carreira. Aonde que eu quero chegar? Então, entender isso, os teus projetos de vida e os projetos de casa. E hoje eu vejo que existem, de algumas pessoas com quem eu tenho relacionamento, que são mais jovens, às vezes um impasse. E não é claro, nem a empresa torna claro o que ela espera, as expectativas que ela tem em relação, às vezes até para dar o feedback em relação, é difícil, né? Para as próximas. Então, ainda eu penso que nós estamos num momento em que nem os líderes estão conseguindo gerir muito bem essas ferramentas da gestão do capital intelectual, porque envolve tudo isso, envolve a questão estrutural, que quando eu falo exatamente as ferramentas em que a gente precisa disponibilizar para dar condições que a inovação venha, que usem o conhecimento em prol de agregar valor e com isso agregar o crescimento financeiro. Então, como gerir? Isso é novo. Porque antes as pessoas estavam acostumadas a dizer, eu fiz sempre assim e sempre deu certo assim. Só que o assim, ele hoje muda rapidamente. O que hoje é uma realidade, amanhã já mudou e o Covid trouxe isso para nós, né? O que nós tivemos que crescer. Mas se você olha os desafios diários que a gente tem como pessoa, como profissional para o nosso desenvolvimento, se você olha esses desafios como idade, e você escolhe, eu posso ser melhor nisso, eu posso começar a estudar a respeito disso. E tem aquilo que eu chamo de humildade intelectual, de procurar ajuda para buscar esse amparo, buscar o resultado, buscar o suporte, para se sentir tranquilo e trabalhar. Trabalhar dentro, trazendo inovação, colocando o seu conhecimento em prática e se sentindo principalmente valorizado. Esse é um detalhe. A pessoa precisa do desafio e da valorização. Do desafio sempre. E esse desafio leva à ação, né? Esse projeto aqui é uma empregação, né? A gente sempre fala, empregue ação, né? Você falou sobre essa questão do conhecimento, do planejamento dentro das áreas de conhecimento, daquilo que a pessoa quer trabalhar, quer crescer, né? Realmente planejar, ou seja, eu quero aprender mais sobre isso, é uma dificuldade que eu tenho, ser humilde em perguntar, em buscar. Mas esse planejamento, se ele fica muito, ou muito estudo, que é o que a gente está falando, você acaba não adquirindo o capital intelectual. É como eu ouvi, li alguns textos sobre obesidade intelectual, ou seja, você acaba, alguns especialistas chamam isso de obesidade intelectual, né? Então, ao invés de tornar isso um capital, algo positivo para ti, ela vai se tornar algo que não traz frutos, não traz realmente mudança para você. Então é aí que a gente diz, olha, empregue ação nisso. Traga para o hoje, né? Não espere 2022, mas faça o seu planner, faça o seu plano de estudos e comece com pequenas ações, com pequenas gotas a trabalhar. E eu acho que algo muito importante, Elissa, é essas conversas que a gente tem, né? Como a gente está tendo aqui agora. Então, é você com o teu capital, com tudo aquilo que você tem, trazendo um pouquinho aqui para nós, né? E a gente anota e conversa. Elissa também é consultora, né? Trabalha com consultoria em empresas. Então, ela realmente traz esse conhecimento para melhoria de organizações, né? Já faço o teu merchan aqui, Elissa, né? E realmente, assim, é muito importante você, no momento que você não tem o conhecimento adequado ou não tem aquilo, buscar um especialista, alguém que tem esse conhecimento para você aprender, né, com mentoria, com coaching, terapias também, às vezes é uma questão pessoal, né, sua, tudo isso vai agregando e vai trazendo essa formação intelectual para você.
nessa formação sua, não é de uma carteira, de um certificado, mas ela é totalmente sua e aquilo que ninguém tira, né? Que ninguém pode tirar de ti, tá aí dentro de você. E é principalmente, né, e o que você faz com esse teu conhecimento. Então, assim, se você pensa que hoje, quando nós falamos muito do propósito, né, dentro desse novo conceito de negócio, onde você tem que olhar para a liderança, para os stakeholders, olhar para o propósito, para a cultura da organização, você pensa, o que eu estou fazendo com o conhecimento que eu tenho? E esse conhecimento vem, inclusive, como eu digo, a sabedoria de toda a tua experiência de vida, de toda a tua história, das dores que você passou. Então, o que você faz? Como que você contribui dessa forma? Então, eu estou hoje no momento, Júlia, muito de trabalhar quando você fala assim, procure se conhecer. Procure, se você vai procurar terapia, se você vai procurar um consultor, de entender as suas angústias, né? As suas dores. E aí essas dores, tanto da empresa quanto as tuas dores como profissional. Para mim, a respeito dessa questão da generosidade, compartilhar da tua coerência no sentido do que aquilo que você aprendeu, aquilo que você fala, você pratica. Então, isso é essa coerência ética. E também a questão da humildade intelectual. Então, para mim, esses 3 eixos tem que trabalhar em paralelo com todo o conhecimento que você tem. E todo o conhecimento que você precisa. Eu, às vezes, assim, até no WhatsApp, eu entro em contato com uma pessoa e digo, gente, eu estou precisando disso. Alguém sabe? Vem uma enxurrada de pessoas colocando. Quando você faz parte, às vezes a gente cansa de fazer parte de tantos grupos e não consegue acompanhar. Mas você tira muita informação rica. Você hoje, a universidade, as muito importantes, porque os profissionais trazem curso, trazem conhecimento, trazem vivência para você. Mas tem algo que Falhou, é assim, o que você absorveu daquilo e o que você está compartilhando daquilo. tá falhando a conexão da Elissa, mas a Elissa está falando aqui conosco sobre capital intelectual, né, onde ela traz 3 eixos desse capital: o estrutural, o humano e o de relacionamento. Né? Então, dentro desse tema que nós estamos trabalhando de tendências para os próximos anos, planejamento, ação. Então, assim, a gente tem dito para você, empregue ação naquilo que você tem por conhecimento, comparta isso, né? Compartilhe, fale, estude, traga para si aquilo que você busca como realmente um propósito para você, um valor para você. E algo que é muito importante que a Elissa trouxe aqui para a gente também, quero só relembrar, ela falou sobre a questão ética e de generosidade, né? Ou seja, aquilo que você aprendeu, aquilo que você fala, é vivência para você. Você vivencia isso, né? Você realmente traz essa vivência. A internet dela acho que está fraca, ela acabou caindo. Aqui a internet não, Elissa, mas ela daqui a pouco volta. Então, é importante você realmente ter essa aprendizagem e essa realmente vivenciar isso, né? E outra coisa que ela trouxe também, que ela tá vindo aí, será que tá dando certo? Oi, Elissa. Olha, você sabe o que é importante? Assim, como eu te falei, a ajuda dos universitários, né? Já teve gente que foi me mandando mensagem, faz isso, faz aquilo. Então, agradeço as dicas, né, que vão surgindo. Enfim, eu ouvi um pouco do que você comentou
realmente assim. Conhecimento, eu acho que cada dia a gente tem um pouco mais. Você sabe que dentro de gestão, desenvolver projetos, e você também faz isso, né, Julie? É algo muito desafiador e que agrega. Cada projeto novo é um aprendizado e uma riqueza, ações que a gente faz, né? E que eu não entendia nada do jurídico. Mas eu tive que estudar para fazer esse trabalho. E o quanto isso me trouxe de riqueza de entender as nossas leis, entender os comportamentos humanos, entender como funciona, as maravilhosas dentro disso. Então, assim, uma vez eu comentei com uma amiga que ela era especialista e que, de certa forma, eu tinha uma invejazinha de não ser assim, de dizer, a Elissa é especialista nisso. Várias áreas de conhecimento que eu pude adquirir ao longo do trabalho me trouxe uma alegria de poder de segmentos de empresa, de gerações diferentes, culturas diferentes. Enfim, quando eu preciso de um especialista mesmo, que seja mestre, doutor, eu tenho a quem recorrer. Mas eu consigo transitar por essa variedade de conhecimento, de experiências, de pessoas de níveis diferentes, com conhecimentos diferentes, que a cada dia agregam valor à minha vida. E me tornam uma pessoa melhor. Tem muito caminho para melhorar, né? Porque a gente, como diz o Cortella, não nasceu pronto, né? E não vai sair daqui pronto. Mas enfim, é importante essa busca desse aperfeiçoamento como profissional. Aquela meta que eu tornar a cada dia uma pessoa melhor. E para isso você tem que passar a olhar o outro com outros olhos, né? Colocando seu ótica, mas aprendendo, entendendo que você vai aprender com o outro, e esse aprendizado é um ganho maravilhoso. Maravilhoso mesmo. É isso aí, que tá Como além tá dos sendo, livros, né? Livros abertos, né? A gente aprende com pessoas, uma coisa é você ler o livro, né? E outra é quando, por exemplo, eu tenho aqui o Mundo 6.0, que é do José Nascimento, e nós vamos sortear no final, tá? Então, o pessoal já estou enviando o Opa, link nem para tá vocês se inscreverem. O Nascimento fez a doação agora desse livro para a gente fazer sorteio de alguns exemplares. Então, no último dia 23, nós vamos sortear, mas é exatamente o que você falou. Que bacana. Eu conheço o José Nascimento. Então, tudo que está aqui dentro, ele trouxe numa das lives e a gente conversa e sai daqui. Mas está nele, né? É algo que vem, é muito bacana quando você realmente conversa com pessoas e aquilo que muitas vezes a gente diz, é um livro aberto, né? Não no sentido de falar sobre tudo em si, mas sobre ensinamento, de realmente trazer, de não guardar para si. Antigamente se guardava muito o conhecimento, né? Você mostrar o conhecimento, ensinar alguém era sinônimo de perda, né? Era sinônimo de concorrência. E hoje em dia não existe mais isso, né? Hoje em dia, quanto mais você sabe e quanto mais você ensina, mais isso transforma, mais isso você se renova no conhecimento e as pessoas também, né? E isso é muito bacana. Você sabe que assim, Julie, eu dei aula para jovens durante um bom tempo. E cada dia era uma experiência assim maravilhosa de aprendizado. Porque quando você se abre para esse relacionamento de troca, trazem muita informação, muita novidade, muito com eles, e eles também esperam que você faça o mesmo. E eu lembrei disso, de uma que a gente fez, e eu acho que isso serve para o conhecimento também. Eu sempre dizia assim, que relacionamento era que nem uma moeda. E eu brincava com eles. Eu sou a coroa, porque eles eram mais jovens, né? Claro que eles eram... Então, eles eram os caras e eu era a coroa. Mas que, como toda moeda, o valor dela não está só na cara ou na coroa. Se eu separar essas duas partes da moeda, ele não tem valor nenhum.
O que agrega valor à moeda da cara e da coroa é aquela pequena lista que une. Então, quando você está pensando que você, ele tem valor, ou você tem conhecimento, ele tem conhecimento, vocês compartilham, vocês geram um novo conhecimento. Isso sim agrega valor. Isso faz a pessoa se sentir importante, sendo aquele ambiente de trabalho, aquele ambiente de convívio. Então, que isso é importante. De tudo, para mim, fala do capital intelectual. A questão humana é relevante porque o conhecimento está na minha cabeça. Mas quando eu penso no capital de relacionamento, esse sim. Porque, como você disse, hoje a gente está tendo ferramentas, a inovação está trazendo tudo isso, mas ainda está dentro da pessoa. Ela depende desse contato. Nós duas não precisamos ainda nos conhecer pessoalmente para ter essa relação, para compartilhar, para uma ajudar o outro. Ah, eu preciso de um livro, um tema. Um compartilha com o outro. O importante é você ter em mente o que você faz com esse conhecimento que você tem. E como que os líderes e gestores olham para as pessoas que estão no ambiente de trabalho e começam a imaginar o que eu posso fazer ou o que eu posso fazer para tornar esse ambiente propício para o compartilhamento desse. Que a pessoa tenha vontade de trazer inovação, que a pessoa tenha vontade de compartilhar o que ela e colocar em prática. Isso também é outra coisa. Como que eu abro um ambiente e testar, colocar conhecimento? Eu lembro uma das coisas que mais impactou na minha vida foi a primeira fala do professor, quando ele disse assim, a gente tem que tirar da cabeça o que é certo e o que é errado. Não existe realmente isso. Por quê? Porque às vezes as pessoas têm medo de falar ou compartilhar alguma coisa, porque tem receio do que será que vão estar certo? Será que eu estou errado? Será que o que eu estou falando é pequeno? Não existe isso, a gente tem que tirar isso. Então, nós temos que partir do princípio que a informação pode gerar um novo conteúdo, pode gerar uma nova forma de ver determinada situação, determinada estratégia, independente do teu conhecimento. Mas é esse olhar ainda de relacionamento e o olhar humano que está acima do teu conhecimento técnico que eu digo, né? É o É isso aí. conhecimento humano. Sim, estamos nos momentos finais. Passou tão rápido. Eu quero agradecer aqui a todos os amigos da Elissa, né, as conexões, aos parentes que estão aqui, que deram um olá, que cumprimentaram a Elissa, cumprimentar aqui também, né, ao projeto. Muito obrigada pela presença de todos vocês, né, é uma satisfação tê-los aqui, juntamente com a Elissa, né, e fazendo parte aí do Empregação. Elissa, momentos finais, um resumo ou uma palavra aí para os próximos anos para quem busca a carreira na área de estudos, no capital intelectual, nesse tema que a gente trouxe aqui, né? Quem busca esse valor, que tem esse valor, né? Que ama os livros, que ama o estudo, que ama buscar o conhecimento, né? O que você traz para finalizarmos esse tempo aí para esse povo aí, né? Para os nossos queridos que estão ouvindo? Eu diria que, assim, tenha o máximo que você puder de possibilidade de adquirir conhecimento. Não tenha vergonha de dizer assim, eu estou numa área e estou indo para outra. Leia, estude, analise teus estudos, selecione o que você quer ler. Porque, assim, a única coisa que você leva com você é o teu conhecimento. Na verdade, tem duas coisas que você leva com você. O conhecimento que você adquiriu, pessoas através do compartilhamento. Busque conhecer e compartilhe o que você conheceu. Isso faz toda a diferença. É isso aí. E nós tivemos um comentário aqui que é realmente, Elissa, o que você comentou é fundamental. Que o grande desafio é deixar de fazer gestão de pessoas para fazer gestão com pessoas, né? É ser relacional, é realmente trabalhar com pessoas.
É um grande desafio. Então, eu quero agradecer, Lissa, mais uma vez, né, por você estar conosco. Então, você que gostou dessa live, que está aqui com a gente, teremos retransmissão também no YouTube. Elissa é consultora também empresarial, organizacional, na área do terceiro setor, para empresas, né, corporativas. Então, grande experiência. Estamos juntas aí também na Agenda 2030, né, do movimento ADS. E o ensino, o estudo faz parte do ODS 4, né, onde a gente também fala sobre isso, sobre essa prática, né, do estudo, a prática de realmente trazer oportunidades para quem não tem, para quem não pode. E algo muito bacana do movimento que a gente fala, e é o que eu quero deixar aqui para vocês, é comece do pequeno, né? A gente sabe que o movimento ADS, ele busca em 2030 uma meta mundial, mas nós sabemos que são nas pequenas ações, nos pequenos movimentos, é que a gente faz a diferença. É você fazendo aí, Elissa fazendo ali, eu aqui, né? E isso vai tornando uma força e a gente vai transformando onde nós estamos. Então, muito obrigada. É isso que eu deixo aqui para vocês hoje. Então... Sim, Elissa? Falhou. Não estou te ouvindo. Realmente falhou mesmo, Elissa. Não dá para te ouvir. Não sei se é internet. Acho que é internet. Todo caminho começa com o primeiro passo, né? Todo passo, né, Júlia? Ah, sim. Todo caminho começa com o primeiro passo. É isso aí. Vamos dar o primeiro passo, né? A leitura de um livro. Todo caminho começa com o primeiro passo. É internet. Eu falei que todo caminho Elissa, eu sei que você é fonoaudióloga, vou fazer uma brincadeira porque eu tenho intimidade contigo. Tá me ouvindo assim, agora? Mas aí eu Julie? Legal. Ai, não tô conseguindo ler. Mas assim, minha querida, a gente vai finalizar, né? Mas muito obrigada. E que 2022 venha trazendo sucesso, serenidade, né? Nossos conhecimentos e as nossas atitudes. É isso aí. Vamos para um mundo melhor com os nossos conhecimentos. Estou tentando traduzir aqui. Um grande abraço, Elissa. Obrigada a vocês que estiveram conosco. Fiquem com Deus. Até amanhã. Amanhã nós estamos falando aqui sobre comunicação pessoal, sobre sua comunicação corporal, sua comunicação da fala, a sua comunicação para as vendas, você que é vendedor, né? Ou você que trabalha na área comercial. Então, hoje nós temos dois grandes palestrantes, que é Davi Fadel e Joaquim Oliveira. Então é isso aí, gente. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até amanhã às 20 horas, tá? Um abraço.